Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos num cenário diferente, né? Nós estamos aqui no Manaim de Domingos Martins, município aqui de Marechal Floriano, gravando diretamente aqui do Manaim. Nós mudamos um pouquinho o ambiente, cenário, um programa diferente, né? Mas hoje nós estamos no Viver com Saúde, um programa que fala sobre saúde, prevenção de doenças, benefícios à sua saúde, à saúde da sua família, tanto física, um pouquinho espiritual também. E hoje, o nosso tema é a sabedoria ao subir ao Manaim. E aí não falo sabedoria, dom do Espírito Santo, mas vamos falar de sabedoria de inteligência, né? E para isso, nós trouxemos aqui nosso pastor Robson Souza, que é nosso pastor coordenador da unidade médica, está à frente aqui há algum tempo, né, pastor Robson? Seja bem-vindo ao Viver com Saúde. A todos a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, né, e poder participar aqui desse programa tão maravilhoso, né, que contribui tanto para as informações necessárias com relação à saúde dos nossos irmãos, né? É isso mesmo, pastor. E o objetivo do nosso programa é sempre esse, né? Preservar a saúde antes da doença, né? Sempre focando em prevenção, em promoção de saúde antes que a doença venha, né? Isso daí faz muito sentido, porque isso daí é mais do que sabedoria como dom, né? É questão de prudência, né? Sim, perfeito. E quando a gente vai subir ao Manaim, nós estamos aqui falando do município de Marechal Floriano, né? Domingos Martins, né? Mais popularmente conhecido. Mas nós estamos no meio da Mata Atlântica, né, pastor? Então nós temos que subir com alguns cuidados, né? Você que nos assiste e que frequenta outros Manaíns, alguns dentro da cidade, outros fora da cidade, então demanda também sempre uma atenção especial. Mas aí nós entramos num aspecto a respeito da sabedoria, da inteligência, da prudência, né? Pastor, fala um pouquinho a respeito do preparo espiritual para a gente subir para o Manaim, seja para voluntário, seja para o membro que está fazendo ali seminário. O doutor Hugo, nós recebemos as orientações conforme as informações através das circulares, né, e também daquilo que vem do presbitério como orientação para todos nós. E isso nos ajuda muito e nos preserva, né? Entendemos a nossa experiência de forma espiritual, do que representa o Manaim em nossas vidas hoje, né, com relação aos seminários, a doutrina, os ensinamentos, né? E para tudo isso, para recebermos essas bênçãos, é muito importante guardarmos e praticarmos as orientações que o Senhor tem nos dado quanto aos preparativos para subir ao Manaim. Não é só arrumar as malas, mas o Senhor tem nos orientado a buscar pelas madrugadas, nos jejuns, né? O preparo espiritual que nos dá aqui a condição de podermos ouvir a voz do Espírito Santo. Muito tem falado conosco de maneira muito clara, e não só para os seminaristas, mas especialmente aos voluntários do Manaim, com relação ao preparo para estar aqui. É muito importante, sempre zelamos por isso, sempre orientamos os nossos voluntários quanto a esse preparo, que já nos é orientado já há alguns anos, né? Há muito tempo. Sim. E não perdemos por obedecer. Amém. E é bem a verdade que o Senhor nos livra, né? Perfeito. Nós estamos ali nos preparando espiritualmente, o Senhor nos dá esse livramento. Mas agora nós vamos falar de um aspecto um pouquinho mais prático, porque nós estamos num programa de saúde, né? Preparo para subir para o Manaim. Como é que deve ser esse preparo? As pessoas que têm doenças, as pessoas que têm alergia, que usam algum tipo de medicação. Eu queria que você direcionasse para a câmera, para o nosso público, e falasse diretamente com eles, desse algumas orientações como pastor, né, como profissional da área que o senhor é. Então, gostaria que o senhor olhasse diretamente e desse as orientações que são cabíveis para aqueles que estão ali arrumando as malas para os próximos seminários, né? Nós estamos gravando hoje aqui, mas isso fica no ar, né? Inclusive, a você que nos assiste, se inscreva no YouTube, assina a nossa playlist ali. Eu tenho certeza que a sua casa vai receber grandes bênçãos do Senhor assistindo a TV Manaim, que a gente sempre repete, TV Manaim é TV para você ver e a rádio é a rádio para a gente ouvir, né? Então isso aqui fica no ar. Oriente aí os nossos ouvintes
como é que deve ser esse preparo da mala, dos medicamentos, laudos, o que tem que estar na bolsa aí? Sim, pois bem, na verdade isso já nos foi orientado através até de circular para todas as nossas igrejas, com relação aos cuidados que devemos ter ao estar aqui no Manaim. Mesmo porque deslocamos de algumas cidades, muitos seminaristas e voluntários vêm de cidades distantes, né? Então o preparativo da mala, daquilo que são os pertences, né? Que realmente os seminaristas vêm para pernoitar, passar alguns dias aqui. Então é muito importante aqueles que fazem uso de medicamentos, né? Aqueles que têm ali algumas comorbidades, algumas doenças crônicas e que exigem um tratamento mais duradouro, né? Orientamos sempre a trazer essas medicações, né? A conferir antes de preparar ali a sua bagagem, se essas medicações estão ali na bagagem, porque isso é muito importante. Nós temos hoje aqui uma estrutura no Manaim capaz de atender os nossos irmãos aqui na unidade médica, mas para casos de mais de emergência, situações em que se esquece muitas vezes a medicação. Então esse programa é maravilhoso, Hugo, porque isso só nos reafirma novamente aquilo que já foi colocado em circulares para as igrejas. Os pastores deverão realmente fazer uma filtragem nas igrejas, é importante. E nós queremos que todos venham para o Manaim com ordem, orientados, consultados, né, conforme realmente a orientação. Mas essas medicações são fundamentais. Pessoas com comorbidades, né, com idade muito avançada, pós-cirúrgicos de pouco tempo, né, é bom rever, esperar um pouco. Temos seminário a cada 15 dias, um cronograma que já está estabelecido durante todo o ano. Então é só se programar, mas é importante o cuidado, não vir de qualquer maneira, porque chega aqui é aquele retrabalho, né? Não que não queremos trabalhar, estamos aqui à disposição, mas é muito bom quando o seminarista e o voluntário vem preparado espiritualmente e também com esses cuidados com relação às medicações. E aí eu vou frisar aqui um pouquinho a mais, né, para falar a respeito de medicações de uso contínuo. Nós temos algumas coisas ali, né, pastor? Sim. Mas às vezes a pessoa usa uma medicação muito específica que nós não temos. A pessoa fica sem a medicação e às vezes 2, 3 dias de seminário pode ser prejudicial, seja aqui, mas às vezes a pessoa vai descer, né? O irmão vai descer e vai vir um prejuízo depois, que às vezes a gente nem fica sabendo. Então, nós precisamos ter prudência, né, de trazer as suas medicações, né, e de zelar pela própria saúde. Assim como os irmãos que têm alguma doença crônica, tem um laudo, puxa, tira uma foto, né, tira uma xerox, ou escreve atrás do crachá ali, ó, tenho hipertensão, tomo remédio tal, que às vezes, numa situação de urgência, isso esclarece, né, pastor Rovinho? Às vezes nós pegamos ali uma situação ali de emergência, ninguém sabe, né? É importante também comunicar. Sempre tem um diácono responsável, um pastor responsável pela subida. Aquele pastor, ele tem que saber que você traz uma comorbidade, que você leva um medicamento, né? Porque os pastores velam pelas nossas vidas, né? É isso que diz a palavra. Então, os pastores estão ali acompanhando do lado, ponto a ponto, a pessoa sabendo, avisando, o irmão que faz a inscrição, irmão, tem alguma doença, tá levando, não se esquece, tem dificuldade de andar, esse irmão precisa ser comunicado, vai antes falar assim, ó, vai assistir a aula no templo, o alojamento precisa ser mais próximo, não pode ser no leito superior, vai ter que ser no inferior. Então existe toda uma logística, mas a gente só consegue ficar sabendo da logística se houver comunicação. Essa comunicação é questão de prudência, né? Sim. Pastor, agora vamos falar de uma coisa que está aqui pairando no nosso meio aqui. Insetos. Tem muita gente que tem alergia. E aí, como evitar? Bom, é difícil você doutrinar um inseto, né? Muito difícil. E nós estamos no ambiente deles aqui. Exato. O que nós orientamos é os repelentes, né? As pessoas não podem esquecer o repelente, né? Se tem realmente alguma alergia, faz uso de algum medicamento, né? Algum antialérgico, que tragam essas medicações. Nunca contem somente com aquilo que nós temos. No Manaim tem unidade médica, então não precisa levar. Não. Traz seu medicamento de uso. Isso é muito importante, né? Há poucos casos aqui de mais agravante, né? De alergia, mas
geralmente nós temos aqui esses insetos que realmente eles aproveitam e trazem ali um desconforto muito grande, né? As pessoas perdem as aulas, ficam incomodadas com isso, então é importante não esquecer aqueles que têm alergia do uso daquilo que já está acostumado a usar, aquilo que já foi medicado, né? E especialmente o repelente. É interessante a gente frisar bastante isso. Olha só, nós estamos num ambiente de inseto, então o repelente é uma questão de prudência, Sim, né? O antialérgico é que se houver uma picada e realmente não teve jeito, vai precisar tomar, a gente está à disposição. Mas o repelente, principalmente unidos em família, né? sim. Tem Acontece em muitos crianças casos. ali, repelente para criança, tem repelente para criança de 0 a 6 meses, 6 a 2 anos, acima de 2 anos. Depois tem com base alcoólica, que é mais tranquilo que pro adulto, né? Mas é uma questão de prudência, os pais trazerem com repelente, né? Com relação ao vírus em família, a gente sempre orienta, o doutor Hugo, que os pais é que são responsáveis pelas crianças, né? Temos monitores aqui que olham, que observam, um trabalho lúdico, maravilhoso, tudo orientado pelo Senhor, está tudo perfeito. Mas os pais, eles não podem achar que o Manaim é um lugar totalmente, nós vamos deixar solto, aqui estão seguras. Não. A criança ela vai ali naquela árvore ali, vai naquele mato ali, e o inseto está na casa dele. Isso. E muitas vezes ele é incomodado e ali ele vai se defender e vai causar realmente um transtorno, né? A gente vê muitos casos aqui. Então orientamos aos pais que cuidem das suas crianças, que venham ao Manaim. Unidos em família é uma bênção, porém não esquecer o repelente e estar sempre junto, né? Sempre junto. Se a criança tem uma alergia já grave ali, é importante notificar isso. Ah, pastor, isso já fica notificado no crachá. Mas evidenciar mais e orientar também os monitores, não é, que realmente aquela criança ela tem uma alergia, não somente a picada de inseto, mas uma alergia alimentar, né, com algum tipo de alimento. Então tudo isso a gente orienta e pede aos pais que tomem esse devido cuidado para evitar algum tipo de situação difícil aqui. Exato. Pastor, agora para a gente finalizar, né, nós falamos a respeito de prudência, né? A Bíblia diz que nos muitos conselhos está a sabedoria, né? Então, para a gente finalizar, nós temos uma estrutura aqui no Manaim para caso de urgência e emergência, Sim. né? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que é a estrutura do Manaim de Domingos Martins, né? Eu tenho certeza que nos outros Manaíns espalhados no Brasil, cada um tem sua estrutura, mas nós estamos aqui no primeiro Manaim da Igreja Cristã Maranata, né? E nós temos aqui uma unidade médica. Eu queria que o senhor falasse brevemente, em poucas palavras, como funciona aqui, né? E qual é o nosso grande objetivo. O nosso grande objetivo é atender da melhor forma possível, né? Aqueles que nos procuram. Temos uma estrutura hoje aqui, estamos no BR 262, temos um hospital próximo aqui, a 10 minutos de carro, mas nós temos uma estrutura em que nós convocamos voluntários, médicos, especialistas, com várias especialidades, né? Enfermeiros, técnicos, o pessoal da administração, né? E nós temos aqui condições de atender o atendimento ambulatorial, né? Naquilo que realmente é preciso e é necessário, né? As pessoas nos procuram, nós até glorificamos ao Senhor que isso tem até diminuído um pouco as consultas, né? O povo está mais consciente, trazer suas medicações. Programa como esse aqui ajuda muito também, né, a informar. Mas temos ali uma estrutura maravilhosa, não é? Depois até acredito que será feita ali uma breve filmagem no local, né, para conferir. Mas quem conhece o Manaim já sabe disso, né? Temos ali os consultórios, temos ali uma sala de emergência para algum tipo de emergência em que nós monitoramos, estabilizamos o paciente. Temos uma unidade móvel aqui, né, nível avançada, que tem condições hoje também de transportar um paciente se for necessário. Então, hoje, graças a Deus, nós temos uma estrutura hoje aqui no Manaim Domingos Martins, falando do Domingos Martins por causa da região, mas o município é de Marechal Floriano, né? Que tem condições plenas de atender o paciente, cuidar, e se for algum caso a mais, até de encaminhar para um hospital aí de referência. Pastor, nós, em nome da TV Manaim, queremos te agradecer pela disposição, certo? É sempre uma honra muito grande estar aqui ao lado do senhor, né? Pelo ministério, mas pelo trabalho que nós fazemos juntos ali na unidade, né? E para aquele que nos assiste, entenda, o Manaim é um lugar de experiência com Deus. Quem vem para cá para trabalhar é cercado das experiências com os índios.
Não há um Manaim que nós subimos e descemos e Deus não fala profundamente ao nosso coração. Então, nós somos voluntários, temos muitos ali voluntários, nós vamos ali mostrar alguns. E eu gostaria de deixar esse agradecimento, pastor, pelas palavras aqui, né? O pastor veio aqui para reforçar circulares que já existem, né? Orientações que já existem há muito tempo, mas nós precisamos resgatá-las, trazer e colocá-las em prática. Isso é mais importante, né? Tem o teórico, mas tem o prático também, que às vezes nós sabemos muito teórico, mas não colocamos em prática. Então, deixamos e reforçamos aqui nosso convite. Fique conosco no Viver com Saúde, se inscreva no YouTube, assista, liga a TV Manaim, coloca para a criança, para a avó, para o avô, viu? Na minha casa passa TV Manaim 24 horas e é isso mesmo, TV Manaim é uma TV para você ver. Fique ligado sempre conosco e nós vamos mostrar um pouquinho das imagens, você que nos acompanha, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês já me conhecem, eu sou Ariela. Gravei por algum tempo Viver com Saúde, com muita alegria. E é muito bom rever os irmãos, saber que os irmãos estão aqui assistindo esse novo momento do programa. E vim aqui falar um pouquinho da minha experiência. Porque trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor é uma grande alegria. Se voluntariar ao trabalho do Senhor é uma grande alegria e não depende daquilo que nós somos, da nossa profissão, depende daquilo que nós temos dentro de nós, que é a nossa gratidão, o nosso amor ao Senhor, o valor que nós damos para a obra do Senhor. Aqui no Manaim eu trabalho na unidade médica, na parte administrativa, cuido um pouquinho da parte administrativa, ajudo na organização dos materiais, das medicações que nós temos e assim, cada dia é uma grande bênção, uma alegria maior poder servir ao Senhor além daquilo que a gente faz nas nossas igrejas, aquilo que a gente faz de assistência àqueles que estão ao nosso redor, também trabalhar aqui é uma grande alegria. Bom, aqui então nós temos aqui o pastor Joelson, que é responsável pela comissão de oração aqui do Manaim, em que ele mesmo faz uma escala junto com os nossos companheiros pastores, e a cada atendimento os pacientes, né, os seminaristas recebem oração aqui. Pastor Joelson, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Robson. O nosso trabalho aqui no Manaim, a comissão de oração, ela tem uma atuação em todos os setores do Manaim, né? E nós entendemos que o espiritual, ele está acima de todas as coisas. O espiritual sempre governou e sempre vai governar o material. Temos aqueles voluntários que exercem a sua função aqui dentro, pessoas que têm o coração para fazer o seu trabalho, muito bem qualificados e com atendimento que dispensa comentários, né? Temos o retorno de pessoas que já foram atendidas e muito bem atendidas. Mas a comissão de oração tem uma atuação que a cada 2 horas ela tem pastores que ficam de plantão aqui. Qual a orientação que nós temos? A pessoa foi atendida e após o atendimento elas passam por aqui para receber uma oração. E depois da oração, sim, elas voltam para suas atividades, quais estão exercendo o Manaim como seminarista ou como voluntários. Mas a oração ela é fundamental porque existem questões que são de caráter espiritual. E na oração Deus opera até para trazer paz para o momento das preocupações, de alguns cuidados, para trazer a paz que o paciente necessita. Então esse tem sido o trabalho que a comissão tem assim desenvolvido a cada seminário, juntamente com a equipe aqui da unidade médica. Experimentamos muitas experiências aqui, né, pastor Gelson? Muitas experiências de irmãos que recebem atendimento médico e também o acolhimento aqui espiritual, conforme a orientação do Senhor.
esse acolhimento ele é fundamental, né? Porque é um tratamento humanizado. Hoje as pessoas se sentem assim abraçadas pela equipe, pelos pastores, e traz uma segurança muito grande para a ovelha de saber que além do material, alguns até se surpreendem, né? Eu achava que era só um tratamento, só a medicação, mas tem também a oração. Então a gente vê nisso uma alegria dele saber o seguinte, que tudo é o espiritual. E o exercício da fé opera nisso com uma bênção maravilhosa. Amém. É isso mesmo. E agora nós estamos dentro de um consultório médico. Esse aqui é o consultório onde as coisas acontecem, onde os pacientes são ouvidos, são examinados, são tratados. Mas nós estamos aqui, somos médicos e somos todos voluntários. Voluntários entregando o nosso tempo, a nossa dedicação ao Senhor, mas olha, nós somos muito bem pagos. E para exemplificar isso, nós trouxemos aqui a doutora Regina Ramalho, que é médica voluntária. Doutora Regina, quanto tempo de voluntariado? 39 anos. Eu vivi experiências maravilhosas aqui. Eu aprendi a viver na dependência do Senhor, com a mesma alegria de sempre, com o mesmo ânimo. Aqui eu vivo uma experiência a cada dia. E sou muito feliz de estar aqui. E trabalhar para o Senhor não é peso. Trabalhar para o Senhor é privilégio. Exatamente. E para encerrar, gostaria que a doutora Regina olhasse diretamente para a nossa câmera e desse uma palavra para aquele que quer ser voluntário, que quer se voluntariar e as bênçãos que ele vai colher. Se você quer se voluntariar a trabalhar aqui na unidade médica, aqui no Manaim, você vai receber do Senhor grandes experiências. Você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Fica então o nosso convite. Você tem desejo de ser voluntário? Seja na igreja, seja no Manaim, nos anfiteatros, onde você estiver. Ação social. As rações sociais, muito bem dito, muito bem lembrado. Voluntarie-se. Certamente o Espírito do Senhor estará contigo, você vai receber uma bênção e você vai frutificar. E é isso que nós temos feito na igreja, né, doutora Regina? É verdade. É muito bom. A paz do Senhor Jesus. Voluntárias. A paz do Senhor Jesus. Pastor Rocha, eu queria encerrar esse programa te convidando para deixar uma palavra para o nosso espectador. Uma palavra como pastor e como profissional da saúde. Queria que você se dirigisse à nossa câmera, ao nosso público e entregasse uma palavra, uma breve palavra de conforto para os nossos irmãos. Bom, a palavra final aqui, na verdade, a palavra nos afirma em Provérbios, né? Que na multidão de conselhos, a segurança, né? E o conselho, quando ele vem do Senhor, que vem do Espírito Santo, que fala às igrejas, que fala conosco, e temos essa experiência de poder ouvir a voz do Senhor, isso nos dá uma segurança e sabemos onde estamos, para onde estamos indo, e é sempre maravilhoso poder ouvir essa palavra do Senhor. Então, eu conselho para todos nós e continuemos firmes nessa doutrina, ouvindo a voz do Espírito Santo, né? Mantendo firmes os marcos antigos, né? E que continuamos firmes para o nosso alvo, que é a vida eterna, a eternidade com o nosso Deus. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, Pastor Robson, você que ficou aqui conosco até agora e porventura nunca esteve dentro de uma de nossas igrejas, aqui embaixo vai aparecer um QR Code. Você pode bipar aí o QR Code, vai aparecer uma igreja mais próxima da sua casa. Você pode pesquisar e entrar em uma de nossas igrejas. Certamente o Senhor tem uma palavra de esperança para o seu coração. Você vai receber uma bênção. E você que já frequenta, já assiste o Viver com Saúde,
compartilhe, curta, manda para o seu amigo que está fazendo as malas para subir para os nossos seminários, o Manaim, e deixamos aqui nosso abraço fraternal a todos, a paz do Senhor Jesus.